Hoje eu quero falar sobre um livro que tinha tudo pra dar certo. É um livro de fantasia. É um livro de fantasia com romance. É um livro de fantasia com romance com enemies to lovers. E tem dragões. Ou seja, tudo perfeito, né? Pois é, só que não. Esse livro é A Quarta Asa, que você já deve ter ouvido falar bastante por aí. Ele tá bem alta e eu não entendi por quê. Mas, caso você não conheça esse livro ainda, eu vou te explicar um pouquinho sobre ele e dar a minha opinião. Claro que você é muito livre, sempre livre para escolher se você vai ler ou não, mas eu já adianto que eu não recomendo. Eu li o primeiro, resolvi ler o segundo, dar uma chance, porque às vezes o livro pode ir evoluindo, mas nesse caso eu fui ladeira abaixo e pelos comentários que eu vi no terceiro, só piora e eu não pretendo continuar a série. Inclusive, era para ser uma trilogia, mas a autora mudou de ideia e resolveu fazer 5 livros. E cara, não dá, não dá. 5 livros disso não dá. Mas enfim, vamos ao que interessa. Primeiro, eu só vou fazer um parênteses e deixar claro que eu gosto muito de fantasia, e gosto muito de fantasia com romance, porque esse é o primeiro livro que eu gravo sobre o gênero aqui, então você pode chegar e falar, bom, ela não gosta de fantasia, por isso que ela vai meter pau no livro, mas não, eu gosto muito de fantasia, inclusive com romance eu acho que é a melhor coisa do mundo. Dá pra ver aqui meus livros da Sarah J Maas, apesar que ela perdeu a mão, mas isso é tema pra outro vídeo. E atualmente o meu autor favorito é o Brandon Sanderson e minha única crítica a ele é que ele não tem um pouquinho mais de romance. Podia ter um pouquinho de romance, pouquinho, mas é quase... Tem um pouquinho, bem pouquinho de romance nos livros dele, mas assim, não é a mesma coisa. Enfim, bora falar de A Quarta Asa. Caso você não saiba nada sobre o livro, eu vou contar um pouquinho da história. A gente vai acompanhar a Violet, então tudo que a gente vai saber sobre a história é pelo olhar dela, pelos pensamentos dela. A Violet, ela é filha de uma das generais mais importantes desse mundo, desse reino, desse império, não sei direito porque não fica muito claro essa construção do mundo. E só que ela tem um problema físico. Ela nasceu com alguma questão física que faz com que as juntas dela sejam super frágeis. E ela treinou a vida inteira para ser escriba. Então, sei lá, quando você pensa, o que você vai ser quando crescer? Ela treinou pensando em ser escriba, o pai dela era escriba e ela era pra essa linha. Já a mãe dela, que é essa general super importante, os outros dois filhos dela foram pro caminho dos Cavaleiros de Dragão. E daí, beleza. Então o livro começa com a Violet indo falar com a mãe dela porque a gente descobre no começo do livro que, apesar de ela ter essa questão física, de ela ter treinado a vida inteira, estudado a vida inteira para ser uma escriba, a mãe dela, alguns meses atrás, determinou que ela fosse para a academia dos Cavaleiros de Dragão, mesmo com tudo isso. E ela tá indo lá falar com a mãe, ela chega, a irmã dela tá lá discutindo com a mãe, a irmã mais velha, que é uma Cavaleiro de Dragão. Um Cavaleiro de Dragão. A irmã dela tá discutindo com a mãe, tentando convencer a mãe dela a mudar de ideia, mas assim, não se sabe o motivo, a mãe insiste que não, ela vai ser um Cavaleiro de Dragão, não tem nada que faça ela mudar de ideia. E daí tá aí meu primeiro problema com essa história, porque assim, a irmã dela dá uma fugida do posto dela pra ir lá conversar com a mãe, e depois vai conversar com a Violet e dá alguns toques básicos, assim. Mana, você precisa colocar uma bota adequada. Essa bota que você tá usando, você vai escorregar. Não, essa bota não, tá aqui uma bota com um solado que não escorrega, porque pra chegar nessa academia tem que atravessar uma ponte, que é um negócio, já é o primeiro desafio, assim, tipo vestibular, sabe? Você entrar na academia, você tem que passar por esse desafio. Assim, você tem que prender o cabelo, porque vai ventar muito, e se você tiver de cabelo solto, esse cabelo vai ficar voando na sua cara e vai te atrapalhar, se bobear, você vai cair. Assim, toques básicos. E você se pergunta, por que que a mãe não fez isso? Tudo bem, a mãe mandou ela ir, mas ela não pode dar uns toques mínimos? Enfim, a irmã faz esse papel, dá esses toques pra Violet e fala, olha, chegando lá, você procura o Den, acho que é esse o nome do melhor amigo dela de infância, que já tá, acho que no segundo ano da academia, você procura o Den, que é seu brother, e ele vai te ajudar. E, além de você procurar ele, você tem que ficar longe do Xaden. Quem que é esse cara? Ele, vou contar agora um pouco da historinha do mundo. Ele é filho de um dos organizadores da rebelião que teve nesse reino muitos anos atrás. Esses rebeldes queriam derrubar o governo, mas eles foram vencidos, foram todos mortos, mas o governo achou que não seria muito adequado matar um monte de criança. Então eles falaram, não, os filhos dos rebeldes vão continuar vivendo, mas eles vão ter que obrigatoriamente entrar para essa academia de Cavaleiros do Dragão. Por que isso seria um castigo? Porque nessa academia é muito fácil de você morrer, não é um lugarzinho muito fácil para você estar. É cheio de desafios físicos, além do que você tem um número menor de dragões para os cadetes, ou seja, nem todo cadete vai se tornar um cavaleiro de dragão. Acontece que, assim, apesar de ter essa questão de é fácil você morrer nesse lugar, cara, é a, a parte militar desse império. E você está colocando os filhos dos rebeldes pra
fazerem parte do sistema militar desse império e terem acesso aos dragões, se tornarem cavaleiros de dragões e, consequentemente, ter acesso à magia, porque você só tem acesso à magia se você é um cavaleiro de dragão. Ou seja, você tá dando extremo poder para esses filhos desses rebeldes. Outra coisa que não faz o menor sentido. Mas enfim, feita essa introdução, a Violet vai lá, vai atravessar o parapeito, que é esse desafio inicial para entrar na academia. E quando ela tá subindo para chegar nesse parapeito, ela conhece uma menina e conversando com ela, ela percebe que a menina está com uma bota escorregadinha como ela estava antes. Ela fala: "Não, cara, você vai escorregar com essa bota, então vamos fazer assim, eu vou tirar um pé da minha bota que não derrapa e você vai pelo menos com um pé que não escorrega e eu vou com o pé da sua." Então, assim, você tá indo pra morte, fazer um baita desafio, você acabou de conhecer a pessoa e você vai dar um pé da sua bota pra ela, mas enfim. E daí ela vai chegar lá pra atravessar. E antes de atravessar, você tem que dar o seu nome, né? Tá lá, a pessoa notando quem que você é. E ela se depara com um cara gatíssimo, gatíssimo. Se ela para pra admirar ele. E adivinha quem que é? É justamente o Xaden, que é filho de um desses rebeldes, que ela não poderia se aproximar porque... Ah, esqueci de um detalhe. A pessoa que deu essa punição para os filhos dos rebeldes foi a mãe da Violet, que é essa general super importante. Então ela não poderia se aproximar desse Xaden, porque ele tem ódio mortal da família dela, e se ele soubesse que ela tava lá, ele ia querer matá-la. Também ele, esse cara gatíssimo que tá lá na entrada do parapeito. E ela vai parar pra admirar. E depois ela vai se ligar de que é alguém que ela não poderia se aproximar. Enfim, ela atravessa o parapeito, quase morre nesse processo, porque tem um cara maluco, que é um tal de Jack, que tenta matar eles, nem entrar na academia, ele já tá tentando matar ela. Porque tem isso também. Essa academia, ela, de certa forma, ela incentiva as pessoas a se desafiarem e lutarem, ou até se matarem, tá tudo bem você matar o seu coleguinha. Porque o importante é que você não deixe pessoas fracas na academia. E como é isso? Como tem mais cadetes do que dragões, não tem problema se algumas pessoas morrerem nesse processo. Ela entra na academia, e daí eu tava super empolgada com isso, porque assim, um cenário de academia me lembra muito Harry Potter. Então, sempre que tem um cenário de fantasia que você tem ou uma faculdade, ou uma escola, ou nesse caso, que é um instituto militar, que você vai ter aulas, professores, essa dinâmica de você evoluir, aprender. Eu fico muito empolgada porque eu lembro como é Harry Potter. Você ia nas aulas com Harry Potter, né? Você conhecia os professores, você aprendia a fazer poções, você sabia as magias. A gente realmente acompanhava todo esse processo, esse aprendizado deles. Nesse caso, não. E eu acho que isso me deixou tão decepcionada, porque, por exemplo, ela é mais frágil. E daí, uma das aulas é de luta. Ela tem que lutar com os colegas e depois, mais pra frente, cada um pode fazer um desafio e ela tem que treinar pra conseguir sobreviver a isso. E daí essa amiga que ela faz, quando ela vai atravessar essa ponte, é muito boa em luta. E ela fala assim, beleza, eu te treino. Em contrapartida, você me ensina as outras matérias que eu não sou tão boa. Afinal, como a Violet tinha estudado pra ser escriba, ela é muito inteligente, ela manja de muita coisa. Então ela poderia fazer essa contrapartida com os colegas. Poxa, eu queria ver isso, eu queria ver ela treinando, eu queria ver ela estudando, e você não vai ficar muito assim de fundo. E assim, você pode falar assim, bom, mas isso era realmente necessário para a história? Mas a questão, assim, é um livro, assim, tem o quê? Umas 500 páginas? Deixa eu até checar quantas páginas tem o livro. Tem mais de 600 páginas o livro, você tem espaço para fazer isso. Mas, enfim, isso foi uma coisa que deixou a desejar. Outra coisa que me deixou um pouco assim é que os colegas dela, ela faz amizade com essa menina e com as outras pessoas, acho que são dois caras, e eu acho tão legal também ver esse relacionamento de amigos, eu gosto de conhecer os outros personagens, e isso também, putz, eles têm cara de ser legal, sabe? Tem um que é mais engraçadão, mas não é bem desenvolvido. Isso também foi uma coisa que me decepcionou. E daí uma coisa também que a gente descobre sobre a Violet, que apesar de ela ser super frágil fisicamente, ela é muito boa com faquinhas, com adagas. Então, ela é super ágil, super rápida, e ela é muito boa de arremessar. A gente descobre isso quando ela vai atravessar essa ponte, tem esse cara querendo matar ela, e ela, quando ela tá chegando, ela se joga e vira a faquinha lá e coloca lá no lugar e fala assim, meu, você tenho certeza que você vai querer continuar aqui tentando me matar. E daí é isso. Eu não quero falar muito mais pra não dar spoiler, porque tem algumas coisas com relação à parte dos dragões que eu acho que é legal, que é surpreendente. Mais uma coisa que eu acho que não é spoiler. Não é spoiler, gente, não é spoiler, tá? É que óbvio que ela vai acabar ficando com o tal do Xaden, que é o cara que quer matar a nossa personagem principal. Mas tudo bem, né? Eles vão acabar se pegando em determinado ponto. E daí, umas coisas que eu achei assim totalmente sem sentido é que quando eles, né, ficam juntos, eles praticamente destroem o quarto. Sim, não faz o menor sentido. Você, quando
tá com alguém, você destrói o ambiente, e ainda mais pensando que ela é uma pessoa super frágil fisicamente. Então, umas coisas assim que. Por quê? Por quê? Por que que precisa ser assim no livro? É totalmente sem sentido, sabe? Outra coisa que me decepcionou muito, não é que me decepcionou, mas me deixou meio assim, com relação a esse livro, é que o Xaden é o Recent. Se você já leu a Cotar e você for ler esse livro, você vai falar, cara, é o Recent. A descrição dele, o jeito dele, muitas coisas que inclusive você vai descobrir no segundo livro vão te remeter à história do Recent. E assim, a Violet, apesar de ter essa questão física, o comportamento dela, o jeito dela lembra muito a Selena, é assim que fala, que é do Trono de Vidro. Eu não sei, e assim, tem várias outras coisas, por exemplo, uma questão que me lembra também Red Queen. Eu não sei se é natural, chega um ponto que você já leu tanto livro de fantasia que as histórias acabam se misturando, ou porque esse livro ele é tão mal escrito que as coisas não se conectam que parece que é uma colcha de retalho, sabe? Um pouquinho de cada história. E isso, assim, foi cada vez mais me deixando com bode. Como eu disse, é um livro que tem mais de 600 páginas. Ele poderia ter desenvolvido. E daí tem outra coisa: este livro é classificado como romantasy, ou seja, ele tem uma pegada muito grande em romance. Ok, eu gosto disso, mas eu acho que hoje em dia essa história de romantasy tem sido muito usado pra meio que passar pano na parte da fantasia não ser bem desenvolvida. E, de novo, esse livro tem mais de 600 páginas. Você tem tempo, sim, para desenvolver o romance e desenvolver a parte de fantasia. E a gente não sabe muito bem como funciona o reino, como que é esse governo, como que é o sistema de magia. Por exemplo, quando você se conecta com um dragão, se você é escolhido por um dragão, que você cria essa conexão com o dragão, cada pessoa vai ganhar um poder específico, que vai depender da sua personalidade, da sua conexão com o dragão, mas cada um vai ter um poder específico. E, fora esse poder específico, você consegue fazer pequenas magias. Isso é totalmente, assim, totalmente é mencionado, mas não é explorado. Então, assim, você fica meio sem entender, fala, cara, quais são essas magias? E se elas estão aí, por que que elas não são mais usadas, sabe? Então, essa parte da magia é muito pouco explicada, muito pouco desenvolvida. Assim, resumindo, né, a Violet, então, vai pra essa academia e ela vai treinar pra ser um cavaleiro de dragão, porque eles têm que proteger a fronteira desse reino. Fora desse reino tem os Cavaleiros de Grifos. Eles eles têm uma barreira mágica que não permite. Acho que ele permite, se não me engano, ele permite que os grifos cruzem a barreira mágica, mas depois que eles cruzam, eles não conseguem realizar magia, ou eles perdem muito a parte da magia, fica muito fraco, ou algo do tipo. E estão tendo cada vez mais ataques desses cavaleiros de grifo em postos da fronteira. Eles não sabem muito por quê, porque em teoria eles têm assim têm acordos de comércio com o outro reino, então não deveria ter um motivo para atacar, mas eles estão sendo cada vez mais atacados. Então tem esse pano de fundo, esse meio suspense do porquê que isso está acontecendo, por que os grifos estão atacando, e tem todo o treinamento da Violet e ela tendo que sobreviver na academia e aos desafios, especialmente aos desafios físicos. Coisas que me incomodaram, além de tudo isso que eu já falei. Essa parte, por exemplo, dessa fragilidade dela física fica muito deixada de lado. Eu acho que no segundo livro, mais ainda. Sim, parece que. Nem parece que ela tem essa questão, sabe? É dado muita ênfase pra isso no começo do livro, porque é isso que meio que diferencia ela dos outros, do porquê que ela não seria tão inadequada pra estar nessa academia. E depois é totalmente deixado de lado, na minha opinião. Sinceramente, não sei por que que colocaram isso nesse livro. Seria melhor tirar essa informação e ela simplesmente ser uma pessoa que tá indo lá pra ser Cavaleiro de Dragão. Apesar de ser romantasy e ter um foco grande no romance, eu achei o romance chato. Ai, eu amo romance, mas achei esse romance, assim, meio que repetitivo. Caso eu não tenha comentado ainda, o livro tem mais de 600 páginas. Se ela não desenvolveu bem a parte da fantasia, da construção do mundo, da parte da magia, se ela não desenvolveu bem a parte da academia, das aulas, mas sim, sobrou o romance. E é muito repetitivo. Eles ficam na mesma coisa, ficam na mesma coisa assim, ele quer me matar, mas eu sou muito atraída por ele, mas ele quer ficar comigo, mas ele quer me matar. Então quer dizer que, na verdade, ele não quer me matar, ele não vai me matar agora, mas a qualquer momento ele pode me matar. E é um tal de.
assim, é um mimimi. É muito chato, sabe? E outras coisas que acontecem na relação dos dois, que não dá pra falar porque daí vai ser spoiler, que de novo, assim, não faz o menor sentido. E lembra de novo, a Kotar. Se você leu, você vai saber. Se você leu Kotari, se você leu esse livro, você vai saber o que eu tô falando. Depois você vem conversar comigo, tá bom? Combinado? Porque eu queria muito alguém que tivesse lido os dois pra desabafar. Porque assim, eu li e falei, gente, não pode ser. Não pode ser. Essa mulher tá colocando as coisas assim, jogadas de verdade. Eu acho que ela se inspirou demais nos livros da Sarah J. Maas. Enfim, é isso. Eu não recomendo. Eu acho que tem coisa muito mais legal de fantasia pra ler. Mesmo se for fantasia com romance, eu gosto. Eu gosto sim dos livros da Sarah J. Maas, apesar que eu acho que ela perdeu muito a mão depois que. Eu gosto de Trono de Vidro e gosto da primeira trilogia de Akotara. Depois eu acho que virou assim. Pornografia pura, pra variar um pouco, que é o que tá na moda, né? Em qualquer. Seja nos livros de fantasia, seja nos romancezinhos que eu comentei lá no Instagram. E então eu parei de ler os livros dela. Eu gosto muito da Holly Black, ai caramba, do Príncipe Cruel. Eu amo essa trilogia. Eu acho que ela escreve perfeitamente Enemies to Lovers. É realmente Enemies to Lovers. Eu acho que ela faz isso assim, ó. Porque assim, existem muito Enemies to Lovers que assim é. Um segundo já não é mais. Eu acho que ela mandou muito bem nessa trilogia. Deixa eu pensar em que mais. De fantasia com romance, que é legal. Eu tô muito na pegada da Brandon Sanderson, então tá difícil. Eu li recentemente um que eu gostei, tá no Kindle Unlimited, se não me engano. Eu peraí que eu vou pegar o nome. Que eu achei que foi um bom Enemies to Lovers, foi Enemies to Lovers mesmo. Tem um desenvolvimento bom da fantasia e tem romance. Deixa eu ver o nome aqui que eu esqueci. Mas é uma pegada de vampiro. The Serpent and the Wings of Night, da Carissa Broadbent. É isso. E eu achei esse legalzinho, assim. Então, tem coisas melhores, inclusive de graça. Nesse caso, tá no Kindle Unlimited, caso você assine. Mas é isso, se você leu e gostou, me explica por quê. Pode ser que você tenha visto coisa que eu não vi. E se você leu e não gostou como eu e quiser falar mal junto comigo, vamos lá, a gente desabafa junto. E se você não leu, de novo, fica a minha recomendação. Eu não leria, eu não pretendo continuar a série, mas você é livre pra fazer o que você quiser. Eu já li um monte de livro ruim também, eu não acredito quando as pessoas falam, às vezes eu vou lá testar, ver por mim mesma. Mas é sempre um dilema, né? Porque a gente tem muitos livros pra ler na vida, mais do que a gente vai ter tempo pra ler. Então, eu não acho que esse é um livro que vale a pena você perder seu tempo. Se esse vídeo foi útil pra você, se você gostou dele, não esquece de deixar seu like. Me segue aqui no canal, que daí você acompanha os próximos livros. Eu tenho um gosto bem eclético, caso você queira dar uma olhada nos outros livros que eu já fiz resenha por aqui. E me segue no Instagram, que lá eu apareço muito mais. Aqui tem a dificuldade de ter crianças pequenas normalmente em casa, então eu só consigo parar pra gravar quando eles dão uma sumida com meu marido, e daí eu consigo fazer com silêncio, tá bom? Mas é isso, obrigada, beijo. E não deixa de. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário. Vamos falar mal do livro juntos, vamos conversar sobre o livro.